Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem. Nono ano, nós vamos dar início ao módulo 14, tá? Que é referente ao segundo bimestre. E nós vamos falar um pouquinho das orações coordenadas, tá? Bom, para recapitular, o que vem a ser uma oração? É quando eu tenho o verbo, tá? E o que nós vamos ver? Quando elas são coordenadas, que elas são o quê? Independentes uma da outra. Elas não têm uma dependência, né? Então, olha lá, eu fiz um resumo para vocês, tá? Até gostaria que vocês aproveitassem esse resumo e colocassem no caderninho de vocês. Bom, orações coordenadas são orações sintaticamente independentes que participam de um mesmo período, tá? Então, aqui o que acontece? O que forma um período, né? A junção das orações forma um período. Então, por exemplo, nós vamos estudar o que? O período composto por coordenação. Para que eu tenha oração, eu tenho que ter verbo, tá? Olha aqui um exemplo, ó. Venderam a casa e mudaram-se para outro país. Venderam, ó, verbo, tá? Mudaram, eu também tenho um verbo. Aqui eu já formei um período. Por que eu formei um período? Porque eu tenho duas orações, ó. Quando eu sei que eu tenho duas orações? Porque eu tenho dois verbos. Olha aqui, eu tenho venderam, que é um verbo, tenho mudaram, que é outro verbo. Então, eu formei aqui um período, né? Como eu posso chamá-lo de período composto? Por que período composto? Porque eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração. Aqui eu tenho duas orações, ó, venderam e tenho mudaram. Então, eu tenho duas orações, portanto, eu formei o quê? Tá? Um período composto. Então, para eu formar um período, eu tenho que ter verbo, tá? O período, ele pode ser simples, quando ele tem somente um verbo. Quando ele tem dois verbos, que é o caso desse daqui, nós vamos formar, então, um período composto, tá? Esse período aqui, nós vamos chamá-lo de período composto por coordenação. O que vem a ser isso? Ó, venderam a casa. Se eu dissesse somente isso para vocês, ó, venderam a casa, vocês entenderiam perfeitamente, tá? E se eu dissesse para vocês, ó, mudaram-se para outro país, vocês também entenderiam perfeitamente. Então, são duas orações, olha aqui, é um período composto, porque tem duas orações, e elas são independentes uma da outra, tá? Tanto sintaticamente, quanto até mesmo na questão de sentido. Por que sintaticamente, professora? Porque é o seguinte, se vocês analisarem, ó, essa oração aqui, ó, ela tem sujeito que está implícito, ó, eles venderam a casa. Tem sujeito, tirando-se o sujeito, que resta é predicado. Então, ó, eu tenho o sujeito aqui, ó, eles, tá? O restante é o quê? Predicado. Então, eu tenho sujeito e predicado, sujeito oculto, mas ele está aqui, oculto, né? Aqui, ó, aqui nessa outra oração aqui, eu também tenho sujeito e predicado. Olha aqui, ó, eles mudaram-se para outro país. Olha aqui, ó, também eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui novamente um sujeito oculto, e tirando-se o sujeito, que resta predicado. Por isso que a gente diz que são as orações coordenadas, elas são orações porque ela tem verbo, ó, elas têm verbos aqui, ó, tá vendo? Então, elas são orações. Elas são coordenadas por quê? Porque elas são orações sintaticamente independentes, tá? Que participam de um mesmo período. Só que elas estão participando, elas estão no mesmo período. Por quê? Porque elas estão ligadas por uma conjunção. Olha aqui, ó. Nós temos a conjunção que nós chamamos de conjunção coordenativa, tá? Tudo bem até então? Espero que estejam entendendo, tá? Então, entenderam por que sintaticamente independentes? Porque aqui nessa oração aqui eu tenho sujeito e predicado, nessa oração eu tenho sujeito e predicado, tá? Se eu separasse, vocês entenderiam perfeitamente, ó, eles venderam a casa. E se eu separasse, vocês entenderiam perfeitamente, eles mudaram-se para outro país, tá bom? Então, oração, porque tem verbo, coordenadas, porque elas são sintaticamente independentes uma da outra, tá? Mas estão no mesmo período porque elas estão ligadas por uma conjunção coordenativa, ok? Voltando então agora, ó.
Aqui tenho mais um exemplo para que vocês entendam o que vem a ser uma oração coordenada, tá? Olha aqui um outro exemplo, ó. Acordei cedo, tomei o café e paguei a conta e deixei o hotel, tá? Olha aqui, tem uma oração, tá? Outra oração, porque eu tenho verbo, ó, verbo aqui, uma oração, segunda oração. Olha aqui, terceira oração, porque aqui eu tenho mais um verbo que é paguei. Olha aqui a quarta oração, porque eu tenho mais um verbo aqui. Então, aqui eu tenho um período composto, porque eu tenho verbos, ó, tenho orações, tá? Tenho verbos, aqui eu tenho 4 verbos, formando, portanto, 4 orações. E aí eu tenho o quê? Um período composto por coordenação. Por que por coordenação? Porque olha aqui, ó, acordei cedo. Se eu dissesse isso, vocês entenderiam perfeitamente, tá? Se eu dissesse assim, ó, esquece que eu disse isso, colocasse aqui, ó, tomei, tá? Eu tomei o café, vocês entenderiam perfeitamente? Se eu dissesse, eu paguei a conta, vocês também entenderiam? E aqui também, ó, eu deixei o hotel, vocês também entenderiam. Então, a gente fala que é um período composto, tá? Período composto por coordenação. Porque as orações aqui, elas são sintaticamente independentes uma da outra. Tanto que se você observar, ó, eu acordei cedo, ó. Eu tomei o café, tá? Ó, eu paguei a conta. Olha cá. Olha aqui, ó, eu deixei o hotel. Percebam que em cada oraçãozinha dessa, né, formando assim um período composto, tá? Eu tenho sujeito e predicado. Ó, sujeito e predicado, tá? Tirando-se o sujeito, que restou foi predicado, né? Então, eu tenho sujeito e predicado em todas essas orações aqui, tá? E aqui, ó, eu tenho aqui uma conjunção coordenativa ligando, tá? As últimas orações, uma à outra. Aqui o que fez a ligação foi a vírgula, tá? Que também a gente vai aprender isso daqui a pouquinho, tá certo? Olha o outro exemplo, ó. Pedro estuda e trabalha. Olha aqui, eu tenho Pedro estuda. Se eu parasse aqui, ó, vocês entenderiam. Olha aqui, se eu dissesse, por exemplo, ó, Pedro trabalha, vocês também entenderiam. Então, percebam que essa oração aqui, ó, essa primeira oração aqui, ó, ela simplesmente, ela tem o seu sujeito, tem seu predicado. Essa também, ó, tem seu sujeito e predicado, ó, ele trabalha, ou Pedro trabalha, tá vendo? Tem seu sujeito e tem o seu predicado aqui, formado por esse verbo. Então, aqui eu também tenho um período composto, tá? Período composto por coordenação, mais uma vez, porque as orações são independentes uma da outra, né? Cada uma tem o seu sujeito, tem o seu predicado, certinho? Bom, o que nós vamos aprender agora, tá? Que as orações coordenadas, elas podem ser orações coordenadas sindéticas, olha o nomezinho dela, ou orações coordenadas assindéticas. Ó, deixa eu explicar para vocês. Assindética, tá? Esse termo assindética significa ausência de conjunção, tá certo? Então, esse termo aqui, assindética, significa ausência, ó, ausência de conjunção, beleza? Bom, o que vai acontecer? Nós vamos ver o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, ó, os anos vieram. Aqui nós temos um verbo aqui, ó, formou então uma oração. E aqui nós temos outro verbo, que é crescia, formando assim a segunda oração. Temos então um período composto, né? Vamos ver se ele é composto por coordenação? Olha lá, os anos vieram, tá? Eu tenho aqui sujeito e predicado, tá certo? Então, eu tenho um período composto por coordenação. Aqui também eu tenho sujeito e predicado. Olha aqui, ó, o menino crescia. Eu tenho sujeito e tenho predicado. Então, é um período composto por coordenação. Nesse caso aqui, pessoal, o que tá unindo essas orações, o que une essas duas orações aqui, é simplesmente a vírgula, tá? Então, quando acontece isso, tá? Nós vamos ter o quê? Orações coordenadas
sindéticas, tá? Quando acontece de não ter conjunção, de ter a união, as orações foram unidas por uma vírgula, como é o caso aqui, a gente vai chamar de oração coordenada assindética, tá? Olha o exemplo de baixo. Tudo se afirmou, mas nem tudo se cumpriu. Nesse caso aqui, ó, tenho mais uma vez, ó, olha aqui, formou uma oração, ó, porque eu tenho o verbo aqui, ó, uma oração. Então, olha aqui, e aqui eu tenho uma outra oração aqui, tá? Então eu tenho um período composto, tá? Período composto. Aí, o que aconteceu aqui, ó? Tudo se afirmou. Eu tenho sujeito e predicado, período composto por coordenação. Olha aqui, ó. Mas nem tudo se cumpriu. Aqui também eu tenho sujeito e predicado, tá? Então, eu tenho um período composto por coordenação. Aqui, turma, o que vocês têm que observar? Que aqui, ó, o que uniu, tá? O que fez a união dessas duas orações foi o mas, a conjunção mas. Observem aqui, ó, a conjunção. Que nós vamos descobrir que ela é uma conjunção coordenativa, porque ela está fazendo parte das orações que são coordenadas, certinho? Bom, agora nós vamos ver, tá? As orações coordenadas sindéticas. São aquelas que vêm articuladas umas às outras por meio de conjunções coordenativas. Então, por exemplo, nós vamos ter, quando a gente falar em oração coordenada sindética, sempre haverá uma conjunção. Sempre haverá uma conjunção. Então, a primeira que a gente vai ver, ó, oração coordenada sindética aditiva. Se a conjunção for dando ideia de adição. Então, olha aqui, ó. Ela também trabalha e estuda, tá? Nesse caso aqui, nós vamos classificar essa oração aqui como oração coordenada sindética, porque ela tem aqui a conjunção, tá? Nesse caso, aditiva, porque adicionou uma ideia, tá? Por exemplo, ó, ela trabalha e estuda. Então, adicionou uma ideia, vai ser considerada como uma oração coordenada sindética aditiva, tá? Somam-se assim as ideias, né? A próxima, nós vamos ver que nós vamos ter a oração coordenada sindética adversativa, se a conjunção for adversativa. Então, por exemplo, aqui, ó, demorou. Ó, formei aqui, ó, uma oração, nós temos aqui um período, né? Mas conseguiu a aprovação. Esse mas aqui, ó, tá? Ele vai dar a ideia do quê? De algo que se opõe, né? Que é adversativo. Então, o mas sempre será uma conjunção adversativa, né? Então, aqui nesse caso, ó, demorou, mas conseguiu a aprovação. Então, nesse caso, ela passou a ideia de adversidade, adversativa, se opondo, tá? Demorou, mas conseguiu a aprovação. Então, o mas aqui é uma conjunção adversativa. Nós chamaríamos essa oração de oração coordenada sindética adversativa,